Fala moçada do curso de Matemática Básica, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é o meu canal, criado para ajudar vocês, estudantes do ensino fundamental e também do médio, que estão precisando aí de um reforço de matemática básica. Muito bem, no final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo a apresentar ou se quiser fazer sugestões sobre outros temas interessantes que você gostaria de ver por aqui, deixe seus comentários que eu responderei sempre que possível, beleza? Moçada, não se esqueça também de se inscrever no canal e também aí de clicar no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Muito bem, vamos à aula de hoje. A aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre operações matemáticas e também conjuntos numéricos. Há uma relação entre essas duas coisas? Sim, há. As operações matemáticas são aquilo que você aprendeu lá desde a pré-escola. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, potenciação, radiciação. Os conjuntos numéricos têm uma relação com as operações porque, afinal de contas, você vai fazendo operações, vão surgindo números e o homem moderno vai organizando esses números nos chamados conjuntos numéricos. Então há uma relação entre as duas coisas, isso é importante. Qual foi a primeira operação que o homem fez na vida? Somar. Ele somava estrelas, somava carneirinhos, etc. Quando você soma dois valores, então eu falo assim, olha, é uma soma de dois números. Como é que você representa isso na matemática? A mais B, ou X mais Y, seja lá o que for. Lá no primário, você chamava isso de parcela, né? Muito primário isso. Vamos para o ensino médio, ou seja, isso aqui são os chamados termos da soma. Então, esses valores são termos. É muito comum o aluno não dar importância para esses nomes. Vocês vão ver já já na apostila de exercícios que esses nomes são extremamente explorados aí nos vestibulares. E muitas vezes o aluno se perde porque não lembra o nome, ok? Bom, para a operação de soma, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nós temos o primeiro conjunto numérico, que é o conjunto que representa a soma. São o conjunto dos números naturais. Quais são os elementos dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, reticências, infinito. Ou seja, esse é o conjunto dos naturais, ele é um conjunto que está relacionado com a soma. O tempo passa, o homem evolui e um dia o homem aprende a fazer dívidas. E aí, nunca mais ele foi feliz. Ou seja, ele aprendeu a fazer a subtração. Quando eu falo para você, subtração de dois termos, o que você pensa? A menos B. Tá? Lá no primário era minuendo, subtraindo. Esquece. Então, tanto na soma quanto na subtração, os valores envolvidos são chamados de termos. Beleza? E aí é que é o detalhe. Quando eu faço, por exemplo, 2 menos 5, isso dá menos 3. Repare que menos 3 não está nesse conjunto. Então, nós temos que criar um conjunto para a subtração. Esse conjunto é o conjunto dos inteiros. Quais são os elementos dos conjuntos dos inteiros? Seria de menos infinito, reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito. Repara um detalhe importante. 0, 1, 2, 3, que é natural, está aqui. Afinal de contas, quem faz subtração faz soma. Então a gente diz o seguinte, que esse conjunto aqui, ele cai nesse, ou seja, ele é um subconjunto. Quando um conjunto entra dentro de outro, ele é um subconjunto. Então, o natural, ele é um subconjunto dos inteiros. Beleza? Muito bem. Então, nós estamos com duas operações, soma, subtração e dois conjuntos. Próxima operação. Produto. Moçada, o que é o produto? O produto é uma extensão da soma. Ou seja, quando você soma valores iguais, por exemplo, 3 mais 3 mais 3 mais 3... repare, é uma soma de valores iguais. Então, a gente chama isso de produto. Quantas vezes eu estou somando 3? 1, 2, 3, 4. Então, isso é 4 vezes 3. Então, isso é um produto. Olha esse exemplo aqui. 4 mais 4 mais 4. Quantas vezes eu estou somando 4? 3. O que é isso? 3 vezes 4. Ora, repare um detalhe importante. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. Quando você faz produto de dois números, a gente representa assim, ó, A vezes B.
E aí, moçada, vem uma coisa. O que é o A, o que é o B? Termo? Não. Esses valores são o quê? Fatores. Guarde esse nome. Isso vai te perturbar durante um bom tempo. Fatores. A vezes B. E aí vem a famosa, começa a surgir as propriedades, né? A vezes B, fatores. 4 vezes 3, fator, fator. 12. 3 vezes 4, fator, fator. 12. Qual que é a primeira grande propriedadezinha aqui? A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, A vezes B é igual a B vezes A. Então, repare que à medida que a gente vai evoluindo, a coisa vai se avolumando. Para um detalhe, né? Eu não preciso criar um novo conjunto para produto. Fazendo o produto de números inteiros, tá? Não se cria nenhum número novo, por enquanto. Beleza? Então, essas são as 3 primeiras operações, os 2 primeiros conjuntos numéricos. Próxima operação, divisão. É o tal detalhe, o tal do homem evolui mais ainda. E um dia ele aprende a fazer pizza. E quando ele aprende a fazer pizza, ele pega essa pizza, divide em 8 pedaços, e aí um determinado membro da família vai lá e come 1, 2, 3. Ou seja, o cara comeu 3 partes de 8. Está criado o problema. Muita gente apanha disso aqui. Chegou a hora de acabar com isso. O que é isso aqui? Isso é uma fração. Na fração, nós temos o seguinte. A sobre B. Cada valor desse tem um nome. Guarde esses nomes, já você vai ver os exercícios. O A, o que ele é? Numerador. Numerador. E o B, o que ele é? Denominador. Muito bem. Então essa é a fração. Bom, nós não sossegamos, né? O tal do homem sempre está criando, evoluindo. 3/8. Beleza. Primeira coisa, esse número não está aqui em nenhum desses 2 conjuntos, para começar. E tem mais um detalhe. Achar um jeito de fazer essa divisão. Quando você faz 3/8, não dá para dividir, 0, põe um 0 aqui. 3 vezes 8, 24, para 30 sobra 6, você põe mais um 0. 7 vezes 8, 56, sobra 4 mais um 0. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Moçada, 3/8 é o mesmo que 0,375. São números iguais. Essa forma é a forma fracionária. Essa daqui, ela é chamada de forma decimal. Não preciso nem dizer que você tem que ter a habilidade de converter uma na outra e vice-versa. Já faremos alguns exemplos. Muita gente tem dificuldade de fazer isso, mas tem que fazer e tem uma maneira rapidinha de fazer isso. O fato é, uma fração, ela é um decimal. E aí tem um problema. Como eu disse, esse número não está aqui por enquanto. Então, nós temos que criar um novo conjunto, afinal de contas, nós temos um novo número. E aí, criou-se o terceiro conjunto numérico. Qual é esse conjunto? São os racionais. Esse conjunto, ele é simbolizado pela letra Q. Conjunto dos racionais. Quem entra nesse conjunto? Todos os números anteriores, ou seja, de menos infinito, reticências, menos 3, menos 5 meios, menos meio, 0, 1, 2, 7 terços, reticências, infinito. Por que os números anteriores entram nesse conjunto? Porque se eu pegar, por exemplo, a fração 10 sobre 2, isso é 5. Ou seja, essa fração gerou um número inteiro. Ok? Então, o que acontece? Racional é inteiro é sub de racional. Então, esse conjunto vai cair daqui.
tá? Depois a gente vai fazer um diagramazinho sobre esses números. Repare, natural cai no inteiro, inteiro cai no racional. E aqui nós temos a divisão. Nós temos a forma fracionária, nós temos a forma decimal. A gente vai explorar um pouquinho isso daqui. Muito bem, vamos ver como converter números decimais em fração e vice-versa. É bem simples, olha só, se você tiver 0,2, repare, nós temos 0,2. Uma casa que antecede a vírgula e uma depois. Então, é só fazer isso aqui, ó. 2 sobre 10. Ou seja, você pega o 2, divide por 10. Se você tivesse, vamos supor, 0,14, como é que fica? Repare, são duas casas depois da vírgula, então você faz 14 sobre 100. Ou seja, o número de zeros é igual ao número de casas depois da vírgula. Ó, uma casa, um zero. Duas casas, dois zeros. Outro exemplo. 0,128. Como é que fica? 128 sobre 1 com 3 zeros. Depois a gente vai simplificar. Fatores primos. Mas por enquanto seria esse. Tá? Se você tivesse 3,4, como é que fica? Simples. 34 sobre 10. Uma casa depois da vírgula, 10. Se você tivesse 103,45. Simples. Olha só. 103,45 sobre uma, duas casas. 100. Se você tiver, isso não estou simplificando ainda, tá? Se você tiver, por exemplo, 0,034. 34, 1, 2, 3, sobre 1000. E assim por diante. Beleza? Então, converter uma fração na outra, um número decimal numa fração, é um processo bem simples. Bom, você viu que eu fiz aqui a conversão de decimal em fração e não simplifiquei, certo? Por quê? Porque para simplificar, precisamos de dois conceitos, números primos e números compostos. Veja, eu só estou na operação de divisão e a coisa vai se avolumando, a gente vai, isso aí vai esticando cada vez mais. Números primos são números que têm dois e somente dois divisores inteiros. Por exemplo, gente, se você pegar o 10 ele divide o 1, divide o 2, divide o 5 e divide o próprio 10. Divisão exata. Então o 10 não é um número primo. 12, divide o 1, divide o 2, divide o 3, divide o 4, divide o 6, divide o 12. Divisão exata. Não é um número primo. Tá? O número primo ele só tem dois divisores. Quais são os primeiros números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Detalhe, o 1 não é primo, porque ele não tem dois divisores. O 1 só tem um divisor. O 1 é considerado neutro, ok? Então, números primos tem dois e somente dois divisores, nem mais nem menos. E o número composto? O número composto é aquele que tem mais que dois divisores. Como eu disse, o 10, o 12 são números compostos. Se você pegar pela ordem crescente, 2, 3, o 4 ele é composto. O 6 ele é composto. O 8 ele é composto. O 10 ele é composto. O 12 ele é composto e assim por diante. Agora, tem uma coisa muito interessante. Os números compostos, repare a palavrinha composto, língua portuguesa, é composto somente de fatores primos. E aí eu te pergunto, fatores, lembra? Produto. Então, todo número composto é composto de fatores primos. Então, se você pegar, por exemplo, o 6, ele é 2 vezes 3. Repare, 2 fatores primos. Se você pegar o 10, ele é 2 vezes 5. Você está percebendo que eu estou deixando o 4 e o 8 guardado, né? É porque é o seguinte, nós vamos já ver a operação de potenciação. O 4, ele é 2 vezes 2. Atenção, o 4 é considerado que tem um fator só, o 2, só que ele se repete duas vezes, assim como o 8, né? O que ele vai ser? 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 2 a terceira daqui a pouco, na potenciação. Então, esses são os chamados números compostos. Eles são compostos de fatores primos. Então, ó, se você pegar lá na frente o 30, o que ele é? Ele é 2 vezes 3 vezes 5. 3 fatores primos. Todo número composto é composto de fatores primos. Beleza? Definido números compostos e números primos. E
Isso vai ser importante para o próximo passo. Bom, depois de ver números primos e números compostos, a gente pode voltar nessas frações e verificar uma coisa importante, que é o seguinte. Se você pegar 2 décimos, repare que 2 é primo, só que 10 é 2 vezes 5. E aí começa a surgir a mágica, né, gente? Por que eu faço conta de maneira rapidinha? Porque eu enxergo, a partir dos números decimais, das frações, os valores em comum nos números, ou seja, fatores comuns. Você pode simplificar isso aqui, olha, por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 1, isso aqui vai dar o quê? 1/5. Então, se você pegar 2 décimos, ele é igual a 1/5, que é igual ao decimal 0,2. E aí vem um detalhe importante. Essa fração, nesse formato, ela é chamada de fração irredutível. Fração irredutível é quando você chega no limite da simplificação, ou seja, não tem mais como simplificar. Agora acontece uma coisa curiosa. Toda fração irredutível, ela tem infinitas frações equivalentes. Então, se você pegar 1/5, ele equivale a 2 décimos, que equivale, se você quiser, a 4/20, que equivale, se você quiser, a 8/40, e assim por diante. Essas frações são chamadas de frações o quê? Frações equivalentes. Uma fração irredutível tem infinitas frações equivalentes. Esse é o charme da simplificação, tá? Quando você pega lá, por exemplo, 0,375, que foi o primeiro número lá da nossa pizza, se você se lembra, ele era o 3/8, certo? Se você pegar 0,375 e voltar para a forma fracionária, como é que fica? Vou colocar de outra cor. Ele fica 375 sobre 1000. Aí, moçada, o que acontece? Às vezes, né, você tem dificuldade de chegar aqui e verificar, por exemplo, isso é divisível por quanto? Por 5? Por 5 vai ser. Então, existe uma maneira. Quer fazer o quê? Você vai abrir, fatorar esses números. Se você pegar o 1000, fatorar, por 2 vai dar 500, por 2 vai dar 250, por 2 vai dar 125, aí já não dá mais por 2. Por 5 vai dar 25, por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então, ele tem 1, 2, 3, o 2 3 vezes e o 5 3 vezes. Então, você pode colocar aqui, ó, no lugar do 1000, ele é 2 vezes 2 vezes 2, eu vou colocar assim por enquanto, a gente não viu potenciação, 5 vezes 5 vezes 5. E agora eu vou fazer a mesma coisa com 375. 375, vamos lá. Repare que ele dá por 3, né? 125. Por 5 vai dar 25, por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então, o que é o 375? Ele é 3 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E agora, né, moçada, é hora de dar Doril. Lembrando que tomou Doril, a dor sumiu. No caso, quem vai sumir aqui é o 555 com 555. Olha que mágico. E aí, o que sobrou? 3. E aqui embaixo? 2 vezes 2 vezes 2. Que é quanto? 8. 3/8. Beleza? Então, 0,375 é a fração 375 sobre 1000, uma equivalente. E na sua forma irredutível, 3/8, que é a nossa pizza lá da explicação de agora há pouco. Maravilha? Então, com isso, você já está transformando números decimais em números fracionários e vice-versa. Esses são os números chamados de racionais. Beleza? Muito bem, antes da gente resolver os primeiros exercícios, começar a passar as primeiras dicas de como fazer conta de maneira rápida e eficiente, abra a apostila aí, o link está na descrição. E na página 3 nós temos um trabalho bem interessante para fazer, que é o seguinte. Matemática é simbologia, matemática trabalha com símbolos. Então, às vezes você pega uma frase do tipo assim, a soma de 2 números é igual a 30. Toda essa frase escrita em língua portuguesa, você vai ter que transcrever isso para o papel como x mais y igual a 30. Então, o que era uma frase desse tamanho, fica uma coisa minúscula. Claro, esse é apenas um exemplo dentre muitos que nós vamos ver daqui a pouco resolvendo exercícios.
Mas aí na primeira página temos o seguinte, ó, algumas frases aí de efeito. Vamos lá. Moçada, pensei num número. Que número é esse? Meu, você vai ficar aqui até amanhã e não vai adivinhar. Eu pensei em 1.435.708. Quem iria adivinhar isso? Só que essa não é a resposta para matemática. Pensei num número. Resposta automática do aluno, x. Dois números, x e y. O dobro de um número, 2x. O triplo de um número, 3x. A metade de um número, x sobre 2. A terça parte de um número, x sobre 3. Então, essas frases, quando elas vêm em exercícios, em situações, problemas, você tem que transcrever isso para o papel automaticamente. Algumas famosas e curiosas. Se eu falar para você assim, pensei no número par. E aí? Sai dessa. Fácil. 2x. Repare que qualquer 2x é par. Ó, 2 é um número primo e já é divisível por 2. Então, se você pegar, por exemplo, x igual a 4, faz 2x, dá 8. 8 é par. Se x for, por exemplo, 5, 5 é ímpar, 2 vezes x dá 10, 10 é par. Então, qualquer 2x, ele é par. E se eu falar para você assim, pensei no número ímpar, e aí? 2x mais 1. Qualquer 2x mais 1 é ímpar. Ora, se 2x é par somado com 1, vira ímpar. Então, esse tipo de situação, essas frases, quando elas surgem em problemas, isso tem que ser automático. Você precisa transcrever para o papel, na hora, a linguagem matemática, ok? Outra coisa, agora há pouco na quarta operação, divisão, eu falei para vocês que a representação da fração é A sobre B, onde A é numerador, B é denominador. Quando você faz a divisão de A sobre B pelo método da chave, é comum isso mudar, esses valores mudar os nomes. Por exemplo, no caso aqui, quando você faz a chavinha, esse cara vira dividendo, esse cara vira divisor, esse cara é o quociente e esse cara é o resto. Isso é comum quando você faz divisão pelo método da chave. Detalhe, há uma relação entre esses valores. Ou seja, você pode escrever que A é igual a B vezes C mais D. Então essa é uma equação importante que você pode fazer caso necessário. Quando a divisão é exata, o resto aqui é zero. Então D vai ser zero. Divisão exata, isso gerou os números primos, divisão exata. Por exemplo, se você tem 35 dividido por 8, o que é isso aqui? 4 vezes 8, 32. 35, 32, sobra 3. Se eu parar a divisão por aqui, então eu tenho dividendo 35, divisor 8, quociente 4 e resto 3. Observe a relação entre eles. 35 é igual a 8 vezes 4 mais 3. 8 vezes 4, 32, mais 3, 35. Então isso é fundamental saber. Beleza? Muito bem, vamos à resolução de um ou dois exercícios sobre o conteúdo ministrado até aqui. O primeiro exercício que eu vou resolver está na apostila, link está na descrição, mais uma vez. É um exercício da página 7, o exercício 1. Durante toda a aula eu disse para vocês que nome é uma coisa extremamente importante. As questões de vestibulares, elas trazem textos imensos para você trazer para a linguagem matemática, como eu disse agora há pouco. Por exemplo, nesse exercício número 1, está aí para você dar uma olhada, ele fala o seguinte: numa divisão o quociente é 8 e o resto é 24. Uma divisão de quem por quem? Não foi informado. Então, na hora, o que você faz? A dividido por B, eu não sei quem é A nem quem é B, mas eu sei que o quociente é 8 e o resto é 24. Beleza, deixa isso assim por enquanto. Sabe-se que a soma do dividendo, do divisor, do quociente, do resto, olha o tanto de nome, é 344. Ou seja, quando ele soma o dividendo, mais o divisor, mais o quociente, que é 8, mais o resto, que é 24, isso dá um total de 344. Maravilha. Então a diferença dividendo menos divisor ele quer a diferença dividendo, que é A, menos divisor, que é B. Esse é o objetivo do exercício. Como resolver isso? Bom, eu já tenho uma equação. A mais B, mais 8 vezes 24, 344. Vamos melhorar isso aqui. A mais B é igual a 344.
8 e 4 dá 32. Vou jogar para cá, vem menos 32. Daqui eu tiro que A mais B é igual 344 menos 32, isso vai dar 3, 4, 1, 4, 2, 312. Travei, uma equação com duas incógnitas. Moçada, mas eu tenho como tirar mais uma equação daqui, ó. Qual a relação entre esses valores? Que A é igual a 8B mais 24. Olha a minha segunda equação. Agora eu tenho duas equações com duas incógnitas. Jogo 8B para cá, fica A menos 8B igual a 24. Joguei o B para cá, coloquei aqui embaixo. Repare um detalhe. Sisteminha, eu tenho A e tenho A. Moçada, sistema, veremos em breve uma aula sobre sistemas, eu posso somar, subtrair, multiplicar, dividir, eu posso fazer o que eu quiser com a equação que não altera. Nesse caso aqui eu vou simplesmente subtrair uma da outra. Se eu subtrair vai ficar A menos A zerou, sumiu, B menos 8B, 9B, igual 312 menos 24, isso vai dar 288. Daqui eu tiro que B é 288 sobre 9. Muito bem. B vai ser igual. Repare que o 9 cabe no 28 3 vezes, sobra 1. 3 vezes 9 é 27, sobra 1, 18. Então 3. 18 por 9, 2. Então B é 32. Fácil de fazer. Ok? Se B é 32, você pode voltar aqui agora. O que vai ser o A? O A vai ser 8 vezes B, que é 32, mais 24. Daqui você tira aqui A vai ser igual 8 vezes 32, 2 vezes 8, 16, vão 1, 3, 8, 24, 25, 256 mais 24. Não se preocupe, em breve você vai ficar tão rápido quanto eu. Já já você vai ver as dicas aí de contas, beleza? Logo A, 280. Se é 280, B é 32, posso responder a pergunta agora. Ou seja, 280 menos 32, isso vai dar 248. Essa é a resposta do exercício, letra D de dado. Bela questão, envolvendo aí operações e nomes, como eu disse para vocês. Ok? Veja bem, moçada, todo esse conteúdo ministrado até aqui, 4 operações, 3 conjuntos, já possibilita um leque interessante de exercícios, inclusive no vestibular. Observe o exercício número 7 da página 8, FUVEST. Ele fala o seguinte: se x e y são dois números inteiros estritamente positivos e consecutivos. Atenção, se eu tenho dois números positivos consecutivos, então é x e x mais 1. Qualquer x e x mais 1 é consecutivo. Qual dos números abaixo é necessariamente um inteiro ímpar? Vamos observar uma coisinha sobre matemática primeiro. Vamos lá. Se eu somar par mais par, teste aí. Isso vai dar par. 2 mais 4, 6. 4 mais 8, 12. Se eu somar par mais ímpar vai dar sempre ímpar. Teste. 4 mais 7, 11. 5 mais 10, 15. E se eu somar ímpar mais ímpar? Teste. Ímpar mais ímpar. 3 mais 5, 8. 7 mais 11, 18. O que dá? Dá par. Essas coisinhas bobas, é muito importante que você tenha isso em mente. Vamos ao produto. Se eu multiplicar par vezes par, não tem a menor dúvida, par vezes par continua o quê? Par. Pode fazer o teste. 4 vezes 8, 32. Se eu multiplicar par vezes ímpar, moçada, par vezes ímpar vai prevalecer o quê? Par. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 3, 6. Porque tem a multiplicidade com 2, que é par. E se eu multiplicar ímpar vezes ímpar? Ímpar vezes ímpar, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 7, 35. Prevalece ímpar. Então essas bobagenzinhas, é interessante que você tenha isso em mente. Beleza? Vamos ao exercício da FUVEST. Ele quer o seguinte: qual dos números abaixo das alternativas é necessariamente um inteiro ímpar? Inteiro ímpar. Moçada, só dá um probleminha para você pensar. Os números que eu tenho são x e y e eles são consecutivos. Se eles são consecutivos, então uma coisa é fato. Se x for par, então y é ímpar. Ou, se x for ímpar, então y é par. Então repare que
que eu tenho dois números necessariamente, um par e um ímpar. Depende da ordem aí, beleza? A letra A ele fala o seguinte, 2x mais 3y. Vamos ver o que dá esse cara. 2x mais 3y. Não se esqueça de uma coisa. Para resolver, eu tenho que pensar nessas duas possibilidades, né? Esta ou esta. Então vamos lá, se x é par, 2 vezes x, par, continua par. 3 vezes y, agora y é ímpar. 3 vezes y, 3 vezes ímpar, ou seja, ímpar vezes ímpar, continua ímpar. E a soma de par com ímpar dá o quê? Dá ímpar. Então, poderia por enquanto. Só que tem um problema. Vamos inverter essa situação. Se for essa, 2 vezes ímpar, continua o quê? Par. Mais 3 vezes par. Moçada, 3 vezes par vai ser o quê? Par. Então, a soma vai dar par. Então, serve uma parte, mas não serve a outra. Conclusão, a letra A não pode ser. Tentativa e erro. É isso mesmo. Vamos à letra B. A letra B ele fala o seguinte, 3x mais 2y. Ele fez uma inversão quase aí, né? Vamos ver. Primeira situação, se x é par, 3 vezes par permanece par, mais 2 vezes ímpar é par. E par mais par é par. Então já está fora. A letra B também não serve porque ele quer que seja necessariamente ímpar. A palavra necessariamente é muito importante aí. Vamos à letra C. Nós temos o seguinte, x vezes y mais 1. Moçada, se x for par vezes y que é ímpar, o que é par vezes ímpar? É par. Mais 1 vai virar o quê? Ímpar. Serve. Se for ao contrário, se x for ímpar, ímpar, vezes par, olha só, a ordem dos fatores não altera o resultado. Já vimos essa propriedade. Então, isso continua sendo o quê? Par mais 1, que vai dar o quê? Ímpar. Então, resposta à letra C. As duas situações, eu tenho necessariamente que o número é ímpar. Então, a resposta à letra C. Eu vou deixar para você pensar aí na letra D e na letra E. Beleza? Fechamos, então, essa primeira parte de matemática básica. Muito bem, moçada, com isso fechamos a parte 1 do curso de matemática básica. Não resta a menor dúvida de que, para que você possa melhorar o teu desempenho na confecção de contas, você precisa de duas coisas. Primeira, assistir às próximas aulas, a parte 2, e também resolver exercícios. O link da apostila está aí na descrição. Acesse, façam exercícios. Lema: quanto mais você pratica, melhor você fica. Com isso, fechamos por aqui. Se gostou, dá um like, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.